Também para quem já respondeu lá a lista de presença, agradecer que colocou as observações logo nos comentários, críticas, sugestões, que pode usar à vontade aquele espaço lá para a gente formar a aula. Alguns alunos colocaram lá que estão eventualmente com dificuldade de cálculo, com receio pela frente. Tem cálculo 1 e 2. Não precisa mais do que isso. Tá? Mas só estou no cálculo 1, não tem problema. Vai em frente até onde você se sentir bem. Acredito que seja uma restrição. Também para quem falou sobre programação, os códigos que a gente apresentar são códigos simples. Quase todos em Python, uma linguagem que recomendo fortemente para vocês já fazerem curso de Python, que elas já não fazem. Estão afiados na linguagem Python. É uma linguagem importante para acesso de dados. Bem? Ok? Bom, boa tarde a todos. Vamos continuar aqui falando sobre a parte de ciência de dados. Na aula passada a gente falou sobre um objeto muito importante em ciência de dados, que chama-se gêmeo digital, que é um dispositivo, né, um modelo para reproduzir ecossistemas ao longo do tempo. A gente comentou que isso pode ser aplicado em uma refinaria de petróleo, por exemplo, aplicado no mercado financeiro, mas também em muitas outras coisas. Eu estava pensando esses dias sobre nós, nosso organismo. Nosso organismo é uma grande fonte de dados. Infelizmente, a gente não aquisita muitos dados do nosso organismo, mas um aparelho desse aqui, qualquer aparelho equivalente a esse, não é tão caro, ele está aquisitando em tempo real algumas variáveis nossas. Por exemplo, batimento cardíaco, pressão, nível de estresse. E a gente não faz nada por ele. Nem o relógio, muito menos a gente faz algum tipo de modelo com esse dado que está sendo aquisitado aqui. Inclusive, tem modelos para medir qualidade do sono e por aí vai. Então, eventualmente, tem aquisição de dados onde a gente mesmo espera, no próprio relógio celular. Então, o nosso organismo é também um ecossistema que a gente poderia, eventualmente, criar um gêmeo digital no nosso organismo. Então, por que isso? É comum, isso aconteceu lá na refinaria, que eu mostrei na aula passada, que algumas variáveis, embora elas estejam andando ao mesmo tempo, então você tem lá um sensor aquisitando dados, por exemplo, temperatura, no tempo. O tempo está aqui, tá? Lembra sempre que a esquerda está à direita, então o nosso eixo aqui é orientado. E a pressão, num determinado ponto lá da refinaria, também está sendo monitorada. Esses pontos aqui são de pressão. Eventualmente, esses pontos aqui, embora eles estejam sendo aquisitados no mesmo tempo, os sensores estão trazendo as informações ao mesmo tempo. Cada segundo essas informações estão chegando. Mas, eventualmente, essa pressão aqui, ela pode estar chegando à frente, dizendo informações à frente do que a temperatura. Por exemplo, imagina que a gente estivesse, fazer uma analogia muito simples aqui. Fazendo uma analogia, por exemplo, com propagação do som no ar. Tem uma velocidade de propagação do som. Às vezes a gente escuta lá o trovão, mas a gente vê o trovão antes do som chegar. Então a propagação da luz é muito mais rápida, embora eu esteja ouvindo e enxergando ao mesmo tempo. Mas eventualmente a
algum tipo de variável esteja explicando o fenômeno à frente da própria aquisição. Ou seja, tem um tempo de retardo para você medir coisas. Mais um exemplo. Coração. A gente tem aqui o nosso batimento cardíaco, reações químicas acontecendo, depois vem a eletricidade, depois vem o batimento cardíaco, com essa capacidade, a eletricidade, comprimir e distender as fibras do coração, e depois vem o escoamento sanguíneo. Tudo pode ser monitorado ao mesmo tempo, mas claramente as reações químicas acontecem antes de todas as outras variáveis. Então é importante a gente tentar descobrir que algumas variáveis elas podem estar de forma antecipada às outras, embora esteja aquisitando no mesmo time. Mercado de valores, por exemplo. Eu posso, eventualmente, o preço do barril de petróleo está respondendo mais rápido do que o preço da Petrobras. Está sempre à frente um pouquinho. O preço do minério está um pouco à frente do preço da Vale, embora esteja, eventualmente, aquisitando essa informação no mesmo tempo. Então, é importante tentar fazer essas correlações. Eventualmente, então, essa pressão aqui, ela depende de uma temperatura N menos 1. Ela está sendo aquisitada. Nesse tempo, mas quem está influenciando ela não é essa temperatura aqui. Nem chegou a temperatura aqui ainda. Mas a temperatura que chega é um pouco atrasada. Então, eu estou relacionando o futuro com o passado. Então, eu posso criar um modelo de pressão à frente, baseado na temperatura atrasada. Eu estou usando aqui pressão e temperatura como exemplo. Pode ser o inverso também, obviamente. Isso que a gente vai tentar descrever esses modelos de séries temporais. Como é que na aula passada, isso aqui é um série temporal. Isso aqui é só um preâmbulo, tá, para a gente esquentar os motores. Então, a gente vai aprender, pelo menos a gente vai tentar aprender no curso, que tão importante quanto criar os modelos matemáticos é a criatividade, né? A criatividade nossa de propor modelo. Os modelos, quando prontos, quando postulados, é muito fácil resolver esses modelos de ciência de dados, muito fácil. Difícil é você criar a modelagem, você, né? Eu quero prever uma variável usando um tipo de outras variáveis para prever essa variável alvo. Tipicamente, uma fórmula um pouco menor, isso. Então, a série temporal, ela vem de um sistema de aquisição de informações do tempo, T1, T2, T3, T4, até o tempo atual. Então, por exemplo, na Bolsa de Valores, eu tenho aqui aquisições de preço de ações, Petrobras, Vale, dólar, até, olhei agora, aproximadamente 500 empresas tem na B3. Então, se eu quisesse criar um modelo aqui de aquisição, e eu tenho esse poder de visitar, que a B3 me dá esse tempo real, Bolsa de Valores do Brasil, até 500 empresas em tempo real, na escala de segundos para a gente aquisitar. Então, imagine que isso aqui é em segundo, 1 hora, 3.600 pontos. Um dia de pregão são 2 horas, de 10 às 18,
São 10 horas de aquisição. 3.600 para mais 1, 36 mil pontos por dia, vezes meses, vezes anos. Imagina 20 anos de aquisição na Bolsa de Valores para 500 variáveis. Esse é o tipo de banco de dados disponível lá para a gente. Então, dado a gente tem. Um dado, como comentei na aula passada, um dado gratuito, a gente não paga nada para ter esse dado, e um dado com a margem de a qualidade dele, vamos dizer, a confiabilidade dele, 100%. Bolsa de Valores não vai mandar valor errado para a gente. Isso é auditado. A B3 tem um data center gigante em São Paulo. Eles são os maiores do Brasil, é da B3. Então, esse tipo de dado aqui é rico, porque tem muito dado. E é um dado onde o sensor, medidor, né, ele quase nunca erra. Para dizer que nunca erra. Então, a gente dificilmente vai ter aqui uma anomalia de aquisição. O dado é ótimo, mas a gente tem que aprender como engenheiros, eventualmente, identificar quando o sensor dá sinal errado, né? O dado errado, às vezes, pode ser do sensor e não da variável propriamente que está sendo medido. Aí eu vou colocar aqui o papel que eu estou usando para fazer a predicção, que é o Banco do Brasil. Só BB aqui, acho que é BBAS3, o nome do papel, mas não importa, Banco do Brasil. Então, eu escolhi tentar prever esse cara aqui em função de todo o resto que está acontecendo. Mas tudo que eu posso fazer para prever o Banco do Brasil, eu posso prever qualquer tipo dela. Vocês escolhem o que vocês queiram prever. O operador de mercado, ele não tem afinidade com o papel. Ele vai papel mais assertivo para ele. E no nosso caso aqui, por exemplo, vamos usar aqui o Banco do Brasil. Então, eu tenho que aqui prever o Banco do Brasil com uma série de variáveis e escrever ele no modelo. E quem a gente coloca aqui dentro? Como eu falei, a gente tem até 500 empresas dentro da Bolsa de Valores. Então, eu posso ter um modelo aqui que tenha ordem 500. Né? Tem um bidimensional R2, 3D, R3 e tem um R500. O modelo que eu usei para... tenho usado para as aulas, o modelo didático, ele é de 9 variáveis. Então, tem um R9 aqui, 9 variáveis explicando esse cara. Inclusive ele mesmo. Vou mostrar aqui agora do ponto de vista de tempo aqui. Eu vou ter aqui uma BB, a S3, N menos 1. Mas eu vou explicar para vocês o que é esse N menos 1. Quando a gente tem lá os valores da D3 tabelados, a gente tem em qualquer tempo. Na abertura, ao meio-dia, no fechamento. O modelo que a gente vai criar aqui é um modelo diário. Então, eu tenho um valor por dia. Qual o valor? Que abre ou que fecha? Pode ser um que fecha. Então, eu quero usar sempre as variáveis de fechamento. Então, vou ter aqui. Todo mundo aqui é fechamento. Esse cara aqui é fechamento do dia anterior, o N-1. Então, vamos começar a colocar rigor matemático aqui no nosso modelo. Então, o BB é a variável em N mais 1 vai ser função de Vale em N e Petrobras em N. Aí eu usei, como eu falei, eu usei 9 variáveis lá. Não vou colocar todas aqui, vou colocar algumas. Eu coloquei também Bradesco, acho que é BPC, Bradesco,
em N, VEG, N. E aí também, eu estou usando aqui, então, para prever uma variável em N mais 1, eu estou usando preços de fechamento do dia anterior. Porque não faz sentido eu usar o fechamento do Banco do Brasil de hoje, usando a Vale do fechamento de hoje, porque não aconteceu ainda. Então eu tenho que ter uma defasagem e torcer para que isso tenha algum tipo de correlação. Porque é o que eu expliquei mais ou menos no quadro. Alguma variável, ela responde antecipadamente em relação a outra. Claro que algumas variáveis isso é verdade, e outras não. E aí tem como medir isso. Eu vou falar mais adiante. E também vou usar o Banco do Brasil, ou seja, eu vou usar para prever o Banco do Brasil, fechamento. Hoje, N mais 1, eu vou usar preços de papéis de um passo anterior. Como o nosso modelo é diário, significa de um dia atrás. Fechamento de ontem. Inclusive, o Banco do Brasil de ontem. Então, eu vou usar variáveis. Outras, o que é variável outra? Então, papel, que vale, explicando um banco. Faz sentido? Eventualmente, sim. Eu posso, inclusive, certamente, né? Porque vale tem acionistas do Itaú, e o Itaú é um banco como o Banco do Brasil. Então, tem uma correlação aqui dentro. Commodities andam juntas, às vezes, por aí vai. VEG, talvez não tenha muita influência. A gente vai ver que, naturalmente, ela pode ser descartada do modelo. Então, esse modelo é capaz de desprezar variáveis que não importam muito. E como eu falei, quem eu coloco aqui dentro? Quem eu quiser. Até no limite da bolsa inteira. A bolsa inteira eu coloco aqui. Matematicamente, no computador está mais fácil. Isso aqui está do lado esquerdo, tá? É isso aqui. Aí eu vou escrever um modelo em função de todas as variáveis que eu escolhi. Então já tomei uma decisão aqui. Escolhi variáveis. É uma primeira decisão que eu tenho que estudar e interpretar quais variáveis que a gente vai usar no nosso modelo. E o segundo é qual tipo de modelo. O que vai ter aqui do lado direito? Que vai usar essas variáveis que são disponíveis, são conhecidas. Todo mundo aqui é conhecido. Eu conheço a Vale de ontem, conheço a Petrobras de ontem, tudo de ontem eu conheço. E quero prever Banco do Brasil de amanhã. De hoje, no caso. Usando o preço passado. Isso é a primeira decisão, escolha de variáveis. Depois, eu vou colocar com a cara do nosso modelo. O que vai entrar aqui dentro? E tem níveis de complexidade. Um modelo razoavelmente... Não basta só criar um modelo complexo. Tu tem que saber medir a qualidade dele. Então, eventualmente, a gente cria um modelo muito complicado, testar e observar se ele é bom ou ruim é tão difícil quanto ao próprio modelo. Então, uma boa estratégia aqui, mesmo para descartar a brincadeira, é usar um modelo, talvez, ali, a gente chama de baixa ordem, um modelo simples. E um dos modelos simples que a gente vai usar são modelos de combinações lineares entre as variáveis, que, do ponto de vista da geometria analítica, são interplanos. Então, a gente pode criar aqui modelos de ajuste com coeficientes que eu não conheço. O que significa isso? São coeficientes números, né, que vão construir aqui retas, planos ou hiperplanos, de acordo com as variáveis que eu tenho disponível. Já vamos ver como é que foi essa conta. Então, eu vou ter aqui um coeficiente independente, mais um a 1, que multiplica a primeira variável, que é a vale, em N, mais A2 multiplica a segunda,
mais o último aqui, a última variável, n, que multiplica dBn. Mas cuidado com esses índices, tá? Porque a gente... uma coisa é os índices das variáveis do tempo, outra coisa é o número de pontos do nosso modelo. Mas vamos com calma. Acho que por enquanto aqui está bom. Aqui, por exemplo, esse n aqui não é esse n, então eu posso colocar aqui. O que eu posso colocar aqui? Supondo que eu tenha 9 variáveis. Igual a 9. Então eu vou ter aqui um A9. Então eu tenho índices proporcionais a cada papel, que vão ajustar cada papel, e mais o termo A0 independente. Por isso que eu tirei o N aqui, porque o N aqui é o número de variáveis. Esse N aqui é de tempo. Da primeira posição, da segunda, da terceira e por aí vai. Então isso aqui está me dando um modelo de predição de dBn mais 1. O que fica agora para a gente é quem são os coeficientes de ajuste, quem são os termos A0, A1, A2, até o A9. Pois não? Quer comentar? Não. Claro. Aí como esquentar para minha vida. A gente voltar de mesmo. Então, olha aqui. Criamos um modelo. Agora, vocês vão ver que isso aqui é molezinha. O difícil é quem são as variáveis e qual a cara do modelo. Isso aqui é uma cara. Qual a outra que a gente poderia ter, por exemplo? Com termos quadráticos. Por exemplo, um A10 que multiplica a vale ao quadrado. Jogar termos quadrados em todo mundo, por exemplo. Então, em termos de R3, seria sair de planos para paraboloides. Qual a dificuldade? Nenhuma. É só ver se isso faz sentido. Posso criar complexidade aqui. Mas como eu falei, eventualmente os mais simples não são necessariamente os melhores, mas são eventualmente os mais fáceis da gente medir se eles são bons ou não. E é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente criou um determinado modelo com propriedades que a gente imputou aqui, papéis, e a gente está dizendo que o nosso modelo matemático é de uma combinação linear entre essas variáveis. Mas como é que é o modelo que define quais são as constantes que multiplicam os inputs? Vamos descobrir agora. Quem são essas variáveis? Essas incógnitas. Quem é o A0, A1 e o A2? Vamos medir agora. É o mesmo modelo que opera ou é outro? O modelo que compra e vende é o mesmo? Ele vai testando conforme vai comprando e vendendo? Não. O modelo de trade é mais ou menos... Boa pergunta, mas o trade é o seguinte. A gente já tem aqui a abertura e N mais 1. Então, eu tenho os modelos todos medidos em N, ok? Que é o dia anterior. Todo mundo aqui eu tenho os resultados, de todos os papéis. Beleza, abriu o mercado, 10 da manhã. Eu tenho o preço de abertura de todo mundo. Com esse preço de abertura, eu até posso incluir também aqui, além do dia anterior, os preços de abertura. Espero abrir todos os papéis para startar o modelo, mas usando uma abertura não importa. O fato é que eu tenho o preço de abertura. Aqui, por exemplo, do Banco do Brasil. O que eu vou prever é sempre o N mais 1. É esse cara aqui, que é o fechamento do dia. Abriu. Banco do Brasil a R$31. E o meu modelo, aqui, me falou que o valor dessa fricção N mais 1 é R$29,90. É compra ou venda?
Ele abriu 31. Estou dizendo que vai fechar em 29. O que eu faço 10 da manhã? Compro ou vendo? Vendo. Eu opero vendido. E torço para estar certo. Isso. Esse é o modelo de trade. Aí a gente pode discutir muita coisa aqui. Muita coisa do tipo. Eu previ 29,90. Então, estou vendido. Então, quanto mais cair a ação, melhor. Meio-dia, o preço veio para 28. Pô, mas eu previ 29, não estou nem com 29, eu já quero ganhar 28, fecha o trade aqui. Vamos para o próximo dia. Mas aí com. Esse é o stop gain. Eu paro e saio ganhando. Porque esse preço pode eventualmente até mudar de sinal, né? Mas isso já é técnica de trade, de operador de mercado, né? A gente não. De repente pode falar um pouco mais disso depois. Mas entendeu? Sim. Como que aquilo vai influenciar no trade? Bacana. O que a gente vai fazer agora é como calcular esses caras. Os coeficientes desse hiperplano. A gente não é bobo. A gente vai começar matematicamente um modelo simples aqui de uma reta. Né? 1 a 0 mais A1 vezes uma variável. Tem a regressão linear que a gente chama. Mas a rigor, todos os termos aqui continuam sendo lineares. São termos aqui lineares nas variáveis. Então, a gente já vai criar aqui um modelo. Desse tipo aqui. É claro que se eu aprendo a calcular o A0 e o A1 desse modelo simples, eu posso estender o raciocínio para calcular esse hiperplano aqui do modelo do Banco do Brasil. Esse que a gente vai aprender a calcular. Depois que você sincroniza os times, esse N mais 1 aqui e esse M, acaba matematicamente a escrita aqui, eu vou usar todos eles com o mesmo índice, para não complicar aqui a nomenclatura, mas o que eu vou dizer? Por exemplo, eu meço sempre os dados de forma síncrona, né? Deixa eu criar a tabela rapidinho para vocês entenderem. Eu te alterei um Y. E N, XN. Y mais 1. Y mais 1. 2. Y mais 2. O que a gente está criando no nosso modelo é que esse cara aqui, ele está sincronizado com o XN. Embora eu possa medir coisas do passado síncronas, mas como meu modelo é de predição futura, eu faço um shift aqui na coluna, de tal forma que o nosso modelo vai ser yn mais 1 explicado por xn. Yn mais 2 explicado por xn mais 1. Que é esse cara aqui, x. Esse aqui é x. Yn mais 3 explicado por xn mais 2. Esses são os meus pares ordenados. A gente faz um shift aqui, uma estratégia para a gente retardar uma variável a outra. Para a gente não complicar aqui a nomenclatura, eu vou... É como se eu escrevesse isso aqui. Um y barra n conversa com xn. Então, eles estão aqui supostamente no mesmo tempo. Mas y barra n é o y e n mais 1. Tá? Esse cara aqui é esse. Para a gente usar os mesmos índices. Isso vai facilitar as nossas contas. Mas tem que saber que esses caras estão defasados por uma aquisição. Então eu vou reescrever isso aqui.
de tal forma que yn é igual a 1 a 0 mais A1 xn. Eu vou suprimir aquela barrinha que eu coloquei aqui, mas não importa, tá? Posso deixar, botar um chapéu aqui. Então, esse cara aqui está defasado de uma aquisição em relação à medição. Foi isso que eu escrevi aqui. Eu aquisito todo mundo ao mesmo tempo, mas o meu modelo eu faço o n mais 1 depender do cara atrasado. E esse cara aqui eu ignoro. Perco um ponto da meu dataset. Não vai fazer diferença alguma. Ok, então nosso modelo matemático está aqui. É descobrir a equação dessa reta aqui. Se a gente aprende a achar o A0 e A1, a gente pode estender, como eu falei, para achar os outros termos do nosso modelo lá do Banco do Brasil. Qual a ideia? A ideia é a seguinte: eu tenho as aquisições, os pares ordenados. Isso aqui, cada ponto, cada par desse aqui é um ponto no gráfico. xn, yn. Lembrando que no tempo, isso aqui está defasado de uma aquisição, mas isso é detalhe, tá? Por isso que eu fiz questão de explicar aqui. Embora seja que n, um está em n mais 1 e o outro está atrasado, tá? Mas matematicamente eu vou usar o mesmo índice porque facilita as contas. Ok, então eu tenho uma coleção de pontos aquisitados. Quantos? Quanto tu quiser. Aí vem mais uma decisão a tomar. Quantas aquisições eu vou usar no nosso modelo? Já usei, tomei 2 decisões. Quantas variáveis? Qual o modelo? É um modelo linear, modelo quadrático, um modelo exponencial, um modelo transcendental, usar cosseno, cosseno, quem você quiser. Mas eu tomei essa decisão. A terceira agora é o número de pontos. Eu tenho 20 anos de bolsa aquisitado. Porra, será que 20 anos atrás explica amanhã? Só testando. Será que semana passada explica semana que vem? Explica amanhã? É a decisão que o usuário, né? O cara que está fazendo a modelagem tem que tomar. Então, essa nuvem de pontos aqui é do tamanho que tu queira. De tal forma, eu vou chamar um total aqui de NP. Então, eu tenho aqui XNP pontos. Então, eu tenho a aquisição. A primeira variável, por exemplo, supondo que seja vale, não importa. Eu tenho 1000 pontos de pregão, 1000 dias de vale aquisitados que correspondem a 1000 dias de preço de Banco do Brasil. Eu tenho esses dados. São essa nuvem de pontos aqui. Aí vem a pergunta: se é uma reta, qual é a melhor reta que ajusta esses caras? É melhor. Como que eu sei que é melhor? Vamos tentar otimizar isso. Quantas retas passam por esses pontos? Por todos eles, nenhuma. Né? Impossível. Só se os pontos todos fossem colineares. Né? Não é assim. Mas, eventualmente, a reta em azul é melhor do que a rosa. E o que faz o formato de cada curva dessa? É o A0 e o A1. O A0 é onde ela cruza aqui, né? E o A1 é a inclinação dela. Então, de todas as retas que eu posso ajustar, qual a melhor? Isso ajusta todos os pontos. Moleza. E raciocínio equivalente é para parábola. De todas as parábolas que eu crio aqui, qual a melhor? Cúbicas. Isso não vai. O que é parábola? É só você somar aqui mais
A2, x ao quadrado. X ao quadrado. Cúbica. A3, x ao cubo. Na reta eu preciso calcular dois parâmetros. Na parábola 3, e a cúbica 4. Simples assim. Então, graficamente é fácil de entender. Como é que a gente busca essa melhor reta? Então, supondo aqui que tem uma reta tentativa, uma reta. Deveria ser uma reta aqui verde. Então, eu tenho para cada ponto a distância entre o ponto, que é o dado medido, até a reta. Então, se eu tenho 1000 pontos, eu tenho 1000 segmentos azuisinhos desses. E quanto menor essas distâncias, melhor a reta está mais próxima dos pontos, melhor ajustada está os pontos. Então, para cada ponto, x1, y1, x2, y2, até o último ponto, x, np, YNP. Então, eu posso ter aqui 1000 pontos, 10.000 pontos aqui, não importa. Eu tenho, para cada ponto, a distância dele até o meu modelo, que é essa reta aqui. Então, essas distâncias eu vou chamar de D1, de DI, né? Então, aqui, para o ponto 1, eu tenho uma distância 1, para o ponto 2, uma distância 2, D3, D4 e DNP. Por hora, vamos chamar essas distâncias de um erro, tá? É mais ou menos um erro, que é a distância da reta se aproximar ao ponto aquisitado, ao ponto de medição real. É como se o erro fosse a soma daqueles comprimentos azuis. D1 mais D2 mais D3 mais DNP. Então, qual é o erro total desses pontos? É as distâncias de cada ponto aquisitado à reta do meu modelo. E como é que a gente escreve uma distância dessa, típica? Por exemplo, quem é o D1? O D1 está aqui, é esse comprimento azulzinho aqui. Então, a gente pode chamar D1, que é essa distância aqui, menos essa distância, que é o valor de Y1. E quem que é esse comprimento aqui? É o valor da reta no ponto X1. A reta está aqui, ó. Então, o D1 pode ser escrito assim. É a reta chapéu avaliada em X1 menos o Y1. Correto? Então, se o meu Y do X1, do meu modelo, é o aquisitado, o erro desse cara aqui é 0. Ou não, né? Se isso aqui for diferente, tem aquele número ali. Eventualmente, se o ponto está abaixo ou acima, ele vai ter sinais diferentes. Aí eu posso ter dois erros somando, dando 0 erro, que é uma mentira. Então é razoável, prudente, a gente fazer que essas distâncias sejam sempre positivas. Por exemplo, eleva ao quadrado. Então eu tenho esses erros quadrados aí de todos os pontos. Para um ponto genérico, ponto I genérico, um DI é igual a quê? Um Y chapéu avaliado em XI menos YI. Ao quadrado. Aqui, não vou chamar mais de distância, tá? Porque distância entre dois pontos é uma outra equação, vou continuar chamando isso aqui de erro. Tá? Porque a distância de um ponto à reta não é na vertical,
é ortogonal. Então, a gente não dá mole aqui no Limburgo. Pois não? Desvio padrão. Desvio padrão também dos pontos para média de raios também. Isso aqui é um desvio padrão? Não, achei que poderia Dá para calcular. Dá para calcular. Dá para calcular muita coisa, gente. Por enquanto, é simples, ou não? Ou não? Não é razoável a gente entender que o erro do modelo são essas distâncias das aquisições, a curva do modelo? É razoável, né? É esse o ponto. E para todos os erros, eu tenho que somar isso aqui de 1, de I igual a 1, até o número de pontos. É um erro somado de todos os pontos. Isso aqui, eu chamo isso aqui do nosso modelo. Que está sendo. E aí, quem é o Y no chapéu? Aqui. É o A0 mais A1 vezes o XI menos o YI. Eu escrevi isso daqui. Isso aqui é o quadrado. Olhei errado aqui. Vamos voltar para cá. Vamos nos perder não, então, gente. Então, tá bom. Então, eu tenho aqui o erro total, né? É igual ao somatório de A0 mais A1 vezes XI menos YI ao quadrado. Então, eu tenho aquisições aqui de todos os pontos, x, y, y são os pontos. Esses pontos em branco aqui, ó, vão ser usados como dados no nosso modelo para avaliar o A0 e o A1. Então, nosso modelo aqui é um modelo, uma função, com duas variáveis, o A0 e o A1. Então, quem são o A0 e o A1 que minimiza esse erro? Então, quanto menor esse somatório aqui, menos erro, melhor ajuste eu vou ter para aquela reta. Pois não? Você calculou agora o erro das retas, mas não tem a possibilidade de você usar amigos quadrados para já ajustar melhor a reta? Está nascendo. Eu evito usar nomes complicados, mas está nascendo. Porque a gente vai minimizar isso aqui agora. Já tem um quadrado aqui, né? Vai minimizar o quadrado disso aqui. Não, vai nascer, já está nascendo aqui 1 metro menos quadrado. Então, graficamente, é como se eu tivesse uma função do espaço. Aqui dá para fazer no espaço, porque só tem duas variáveis. Então, 1 A0, 1 A1. Então, para cada par A0 e A1, eu tenho um valor de N, que é o N. Tá? N de A0 e A1. Então, para cada reta que eu colocar, ou seja, o que é reta? Reta é basicamente dois números, A0 e A1. Quantos eu tenho? Infinitos. Então, eu tenho quantos pontos eu quiser. Aqui de A0 e A1. Isso aqui pode eventualmente me gerar uma curva aqui. Né? E aí tem um ponto de mínimo. Num 2D seria equivalente a isso aqui. Tem o A0 ótimo, que minimiza essa função M. E na matemática, como é que a gente chama esse ponto mínimo aqui? Exatamente. Tem uma tangente aqui que é paralela, tangente é derivada é paralela,
é zero. Então, minimizar esse cara é equivalente minimizar esse erro. Erro é um nome meio espinhoso, tá? Mas vou deixar aqui por enquanto. É derivar o nosso modelo M em função de A0 e A1 e igualar a zero. É isso que a gente vai fazer. Aí, torcer para que exista esse ponto de mínimo. Às vezes não tem. Aqui é a conta agora de cálculo. Vamos lá. Até agora, observações? Mais de meia hora para a gente finalizar aí. Não? Não hesita. Então acabou a aula, porque agora é só conta. Só continha boba. Vamos lá. Então, eu tenho aqui derivar M em relação a zero, por exemplo. Quem é M? É nesse trambolho aqui todo. Né? Somatório. Todo somatório aqui, pessoal, todo somatório aqui é do I igual a 1 até o número de pontos do meu modelo. Quantos pontos eu tiver lá, requisitados que eu quero usar. Eu vou suprimir esse 1 e esse Y da nomenclatura excessiva, tá? Mas fica claro que aquilo lá, esse somatório, tem número de pontos. Esse I aqui, menos Y ao quadrado igual a zero. Então, tem que derivar esse cara aqui. A gente tem várias maneiras de fazer essa derivada. Uma é ao quadrado, né, multiplicar esse cara por ele mesmo e usar a regra do produto. Ou fazer o produto aqui de todos os termos e fazer termo a termo. E o mais sofisticada, nem tanto, é usar a radiciação. Então, esses dois aqui passam multiplicando. Então, fica o 2 multiplicando todo mundo. Vezes o radical. Vezes a derivada do radical. Radical que está dentro da radiciação aqui. Derivada em relação a quem? A zero. A zero em relação a zero dá 1. A1 vezes xi em relação a zero, zero. Y em relação a zero, zero. Então, isso aqui é tudo multiplicado por 1. Igual a zero. Agora vamos derivar em relação a 1. Agora eu vou derivar em relação a 1. Mesma coisa, mesma ideia. Passo 2 multiplicando. Somatório aqui do radical. Fez o derivado do radical igual a zero. Derivado do radical em relação a 1. Derivada de A0 em relação a 1. Zero. A 0 para 1 é constante. Derivada de constante é zero. Mais derivada de A1 xi em relação a 1. Xi. Mais derivada de y em relação a 1.
Então fica só XZ aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Beleza, então tem aqui a equação 1 e a equação 2. Duas equações, nunca podemos nos esquecer. Quais são as incógnitas? A0 e A1. Estamos chegando lá. Bom, como eu falei, daqui para cá é conta, né? Derivado. Derivado, esse cálculo diferencial aqui é o quê? Cálculo 1 ou 2? 1, né? 1. Na minha época era cálculo 0. Tô brincando. É o pré-cálculo, né? Então, vamos trabalhar essas duas equações, a 1 e a 2. Tem um 2 aqui, eu posso dividir todos os dois lados por 2. 0 por 2 vai dar 0, por 2 eu corto 2. Então, eu posso cortar esses dois aqui, dividindo as duas equações por 2. Vai ficar aqui a primeira equação, o somatório. Vou pegar o somatório em todo mundo já, tá? Para facilitar. Mais somatório de A1 XY menos somatório de YI igual a 0. Estão comigo? Porque essa equação aqui, ó, veio para cá. Tirei o 2, joguei o somatório em todos os termos. E o 1, multiplicado por 1 dá 1. Ok? Na de baixo, somatório. Aí agora, tem o XZ aqui, ó, multiplicando todo mundo. Vai ficar XZ vezes a 0, mais somatório de XZ ao quadrado, vezes A1, menos somatório de XI, YI igual a 0. Estão comigo? Os pontos XI e YI são conhecidos. De novo, as incógnitas estão em A0 e A1. Então, esses termos aqui, ó, são conhecidos. Que é o somatório dos YIs, vai pegar todos os Y e somar. Porque é o somatório do produto deles, produto de XI por XI. São conhecidos. Na matemática, por que a gente faz coisas desconhecidas? Vai para o lado direito. Lado direito da equação. Então, eu botei aqui somatório de A0, somatório de A1 XI, igual a somatório de YI. Olha aqui, somatório de XI a 0, mais somatório de XI ao quadrado a 1, igual a somatório, passa para o lado direito positivo, né, para negativo, de YI XI. De novo, as incógnitas estão aqui. Então, a ideia aqui agora é descrever essas duas equações em forma de um sistema de duas equações, duas incógnitas. Quais são as incógnitas?
A0 e A1. Então, as duas equações estão aqui em cima. Eu tenho que reescrever as duas equações no modo de um sistema para achar o A0 e A1. O lado direito está aqui, já está pronto, né? Fazendo uma sopa de cores aqui, mas tudo bem. É somatório de YI e somatório de XI e YI. Beleza. Agora tem que saber que matriz que eu vou colocar aqui. De tal forma que esse termo é só você fazer a multiplicação de matriz vetor. Esse maluco aqui, vezes esse A1, mais esse carinha, vezes o A1, tem que ser esse cara. Então, quem multiplica o A0 na primeira equação? 1 mais o somatório de 1. Concorda? Porque quem é o somatório de A0? Em N pontos. Por exemplo, em 5 pontos. Imagina que a gente tenha 5 pontos. Somatório de A0 de 1 até 5. É A0 mais A0 mais A0, A0, A0 que é igual a 5 A0. Então, o somatório de 1 aqui, 5 vezes, vezes o A0. Ok? Quem está multiplicando aqui? O A1 da primeira equação. Soma do x. O somatório de XI. Né? Beleza. Matamos já uma linha da nossa matriz. A segunda linha. Quem multiplica o A0 na segunda equação? Somatório de XI. Quem multiplica o A1 na segunda equação? Está onde? Faltou um cara aqui. Aqui. Então aqui, vou escrever errado. Quem falou, obrigado. Quem falou aí? Obrigado. Ok? Ou não? Quem multiplica o A1 na segunda equação? Esse cara aqui. Está aqui o sistema. Resolver o sistema de duas equações. Para achar o A0 e o A1. Resolvendo isso, tu vai achar necessariamente a melhor reta que minimiza esse modelo nosso. E se fosse parado? É equivalente. É só botar mais um termo ali. Aqui, mais um A2 vezes x ao quadrado. E por aí vai. Então, com essa técnica aqui, você faz regressão polinomial de qualquer ordem. Qualquer ordem. E a rigor, todos são lineares, porque levam em consideração termos lineares em A0 e A1. É meio equívoco chamar que a regressão parabólica é uma regressão quadrática, tá? Nesse formato aqui, todos serão modelos linearizados. Porque essa hipótese não vai aparecer que é um A0 ao quadrado, nem um A1 ao quadrado. É A0 elevado a 1, A1 elevado a 1, A2 elevado a 1 também. Então, a rigor, mesmo que fosse uma regressão de modelo com termos quadráticos, se eu somasse aqui a nossa reta, x ao quadrado, que a gente não usou, o A2 estaria elevado a 1. Tá? O quadrado está no dado, não é incógnito. Nas incógnitas, nosso modelo é linear. Então, mesmo com a regressão para uma parábola, a rigor, né? Falando em rigor matemático, é uma regressão linear. Continua sendo uma regressão linear. Ô, Reone, como é que achou a 0 e a 1 nesse sistema de 2x2? Tem muitas formas de resolver isso. Algebricamente, nesse caso, que é 2x2,
muito direto, porque tem um macete. Qual é o macete? O macete está aqui. Claro, esse macete só serve para 2x2, tá? Mas, e se for 3x3? Até dá, né? A gente faz lá no ensino médio, né? Inversas de matriz 3x3 por regra de Kramer. Mas já não é uma coisa boa. Mas maior que 3, então, nem pensar. Mas tem, para quem já fez álgebra, os métodos de eliminação de Gauss, né? Por exemplo. Quem já fez álgebra aí? Mas espero que todos façam aí um momento. Mas aí já é matemática de pacote, né? Você tem um caixa, isso aqui, qualquer algoritmo de computador resolve isso aqui fácil. Beleza. Mas a rigor, aquele sistema, então chegou numa coisa desse tipo aqui, ó. Que a gente chama na matriz, na álgebra matricial, sistemas AX igual a B, né? Sisteminhas. Como resolver sistemas de incógnitas, X, tem uma matriz, vai ser fator A, e um termo, um vetor conhecido. Matricialmente, isso aqui pode ser resolvido desse jeito aqui. X é igual a menos 1 vezes o B. Passo o A invertido para cá. Mas não é uma boa prática para inverter matrizes. Mas no 2x2 é razoável. Porque a inversa de uma matriz 2x2 é macete. Então, esse problema aqui nosso, o A0 e o A1, podem ser resolvidos como uma inversa dessa matrizinha. X ao quadrado, vezes, menos 1 aqui, tá? Vezes o YI, o somatório de X, Y. E ao invés de chamar matriz 2x2, aí tu dá uma macete. É 1 sobre o VET dela, determinante dela. Ao invés de chamar matriz 2x2, também é uma matriz 2x2. Você troca de posição esses dois caras. E esses dois caras trocam de sinal. A gente já tem inversa automática aqui. E determinante, o produto das diagonais aqui, principal menos a outra. Vou escrever aqui já. 1 vezes somatório de Y. Somatório X, Y. Morreu. Agora vamos interpretar isso. Agora eu não vou fazer mais conta. Tá? Tem o A0. Multiplicar esse número aqui, vezes isso, mais isso, vezes isso, dá o A0. Multiplicado pelos determinantes de J. Oi. Posso falar o sinal que é uma matriz de geração assimétrica, né? Isso. Nesse caso, dá simétrica. Isso. Os sistemas são simétricos. Uma observação aí. E vai sempre ser, nesse caso. Ok, então achei o A0 a 1. Se eu achei o A0 a 1, eu tenho a melhor reta. Que é justo o nosso problema. E aí, tem aí alguma observação? Vamos pensar agora em ciência de dados aqui agora. Tá? Vamos parar com a álgebra. Vamos voltar para o nosso modelo baseado em dados. O que eu tenho que calcular aqui? Produtos, né, continhas, que envolvam todos os pontos. Ok? Se meu modelo é de 1000 pontos, hoje, amanhã vai ser de 1001 pontos, ou vai continuar sendo de 1000 pontos e eu tiro o meu primeiro ponto. Você viu o que eu falei? Independente se eu mantenha 1000 pontos
ou faça 1.001 pontos e não perca o primeiro, esses números aqui vão mudar, correto? Vão mudar. Aí eu tenho que calcular o A0 e A1 de novo. Então esse é o barato. Você ser inteligente, não, ser razoável, poxa, cada ponto que eu tenho no meu modelo, eu posso incluir novamente para calcular a melhor reta. Então essa reta ela vai vagarosamente, dia a dia, se ajustando. Né? Melhorando. Esse é o modelo de treinamento, né? Aprendizado de máquina. Né? Você vai aperfeiçoando dia a dia. E aí, para cada ponto que a gente altera aqui, eu tenho que fazer a conta inteira de novo. Né? Matricialmente, isso às vezes não é razoável. A ideia é você pode fazer um método iterativo de tal forma que o A0 é o A0 passado de ontem, mais uma correçãozinha aqui de A0. De tal forma que a cada ponto, tu não tem que inverter a matriz de novo, multiplicar esse cara. São os métodos iterativos. Mas isso é discussão algébrica. A rigor, a gente pode vir aqui e a cada dia de pregão, vir aqui e atualizar o A0 e A1. Não tem problema nenhum. Pois não? Professor, só uma pergunta que vai cair mais na álgebra linear. As matrizes não seriam linearmente dependentes, porque só muda o x1 multiplicando da matriz de cima para a matriz de baixo? Matriz não, para a equação de cima. Não, porque o que a Vale tem a ver com o Petrobras? Ah, entendi, porque é um sistema maior, sabe? Só Sim. Se fosse um sistema só de uma equação, como se fosse só de A0, A1 vale, e aí tem um sistema linearmente dependente, não daria para resolver. Tu tem que. Boa pergunta. Tem que. Eu vou mostrar a solução disso aqui maior já. Mas é interessante isso, é uma observação. Esses caras aqui tem que ser LI. Tem que ser independente. Porque senão está somando duas coisas iguais. Não são duas variáveis iguais. Não são duas variáveis diferentes. Então, como se tivesse uma ordem a menos do teu modelo. Aí não teria, por exemplo, a inversa. Estaria tilt aqui, entendeu? Sim, nesse caso caiu na dependência, no caso. Só muda o x1 multiplicando cada termo da equação de cima que você escreveu da equação de baixo. Mas se você faz uma defasagem, já não é a mesma. Entendi. Não é a mesma. Continua sendo ali. Mas, eventualmente, essas coisas, se forem muito parecidas, usa uma só. Ou soma as duas e faz a média, porque senão vai dar tilt. Vai dar problema. Eu já vou ensinar a fazer isso aqui de forma matricial VaptVult, já sem usar nada disso aqui que a gente fez. Mas a gente é importante fazer esse jeito aqui rápido, pelo menos uma vez. Então, como faria então a solução para A0, A1 até o A9, por exemplo? Matricialmente. Aí é jogo rápido. Mas até agora aqui, tranquilo? A gente tem tempo. Vamos lá. Então eu quero aproximar o nosso modelo, não mais para uma reta, mas para uma coisa bem maior. Tomar cuidado aqui com os índices. Vou usar dois índices aqui. E aqui, o A1. O A1, isso aqui, já vai entender que são esses índices. A2, X2. Mais A3, X3 e ponto 1, mais o A9, X9,
do ponto 1. Então, o que são esses índices aqui, né? Esses índices são os índices das variáveis. Primeira variável, isso aqui é variável 1, que é igual a válido. Esse índice aqui é a variável 2, igual a Petrobras. O último índice aqui, isso é bebê atrasado, é variável 9, é bebê menos 1. E esse índice aqui é importantíssimo. É o índice do ponto. Então, se eu tenho 1000 pontos, eu repito essa equação aqui 1000 vezes. 1000 aquisições. Então, pro segundo, isso aqui é para o primeiro ponto aquisitado. O segundo ponto. É o 2. A0 mais A1, x1 do 2, mais 2, x2 do 2, 3, x3 do 2, mais um. A9, x9 do 2, até o NP pontos. NP pontos, A0, mais o A1, mais x1, NP, mais A2, x2, NP, A3, x3, NP, mais a última variável lá. Então, aqui eu tenho NP equações. Correto? Quantas incógnitas? 10 incógnitas. Correto? 10 incógnitas. Morreu. Morreu. Monezinha. A gente brigava lá nos outros carnavais lá, Alexandria lá. Então, eu tenho NP equações e 9 incógnitas. Como escrevo isso no sistema? Quantas incógnitas eu tenho? A0, A1, A9. Quantas equações eu tenho? Quantas equações eu tenho? NP. Que poderia até ser 9, se fosse 9 pontos, mas a gente tem 1000 pontos. Isso aqui, em tese, é bem maior. Tá? Qual o tamanho disso? NP por 1. Vamos prestar atenção. Esse cara aqui, qual o tamanho dele? 9, 10, desculpa. 10 por 1. Quem vai entrar aqui? Quem multiplica essa matriz? Que matriz entra aqui que multiplica por esse vetorzinho pequenininho e dá um vetorzão grandão? Quem que é esse vetorzão grandão aqui? É o Y, né? Y1. Estou jogando Y, estou invertido. Só estou mudando de posição da igualdade aqui, tá? Y1, Y2, Y3, YNP. Ó, Y1, 2, NP. Aqui. Que é grandão. E aqui? Cara, para esse cara aqui multiplicar, esse cara ser multiplicado, qual o número de colunas tem que estar aqui? 10. E o número de linhas?
Ok? E aí, isso aqui tudo vai dar NP por 1. Desculpa. NP por 1. Que é igual a uma coisa NP por 1. E quem está aqui dentro? Quem multiplica o A1 e todo mundo lá? 1. Quem multiplica o A0? Todo mundo que multiplica A0 é 1. Quem multiplica 1? X1. X1 de cada ponto, né? X1 do ponto 1, X1 do ponto 2, X1 do ponto 3, X1 do ponto NP. Multiplica agora o A2. X2 do ponto 1, X2 do ponto 2, X3. X2 do ponto 3, X2 do ponto NP. E por aí vai. Né? O último é quem? X9 do ponto 1, X9 do ponto 2, ponto 3, X9 e ponto NP. Beleza? Agora vem o problema. Pô, vamos ver. Eu tenho 10 hipóteses. E eu tenho NP equações. Na que a gente matricialmente trabalha isso. A prova já foi dada. Matematicamente. Mas algebricamente é muito fácil. Muito fácil. Olha aqui, ó. Olha a jogada aqui. Então eu tenho uma matriz retangular, que é essa matriz. Vou chamá-la aqui de X. Vezes um carinha até o A9 igual a um vetor de Y gigante aqui. Esse cara aqui é NP por 10. E esse cara aqui é NP por 1. E esse cara aqui é 10 por 1. A pergunta é, algebricamente, eu tenho como colocar alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. Eu tenho uma equação. Se eu pegar um objeto que eu conheça e pré-multiplicar os dois lados da equação pela mesma informação que eu conheça, eventualmente continua sendo a mesma equação. Só que tem uma restrição matricial aqui, que essa coisa tem que ter uma dimensão. E para a gente resolver o sistema, tem que ser o que no final das contas? 2 por 2. 2 por 2 não. 10 por 10. Né? Eu tenho 10 hipóteses. 10 por 10, o A0 até o A9, e alguma coisa aqui de um Y barra aqui de 1 até o 9. Ou seja, eu tenho que escrever um sistema quadrado da ordem das equações. Então essa matriz aqui, mágica aqui, esse produto aqui, tem que me dar uma matriz 10 por 10. O que eu coloco aqui? X transpôs. Por quê? Se eu pego aqui NP por 10, alguma coisa, 10 por NP, o resultado dela dá o quê? 10 por 10. Então, se eu coloco aqui X transpôs e aqui também, esse cara aqui é o quê? 10 por NP. Aqui. NP por NP multiplica, e é o vetorzinho 10 por 1. 10 por 1.
Porra, morreu. Ele resolveu o sisteminha 10 por 10. Não vai mais reverter daquele jeito, mas vai resolver aqui, por exemplo, eliminação de Gauss. É um algoritmo fácil de aprender aí. De novo, qualquer ponto que eu incluo aqui, ó, troque um ponto, porque eu avancei um dia a mais, eu tenho que fazer a contaria toda de novo, não tem problema. Porque resolver isso aqui no sistema, que é o meu caso lá no mercado financeiro, é instantâneo, tá? Resolver laptop resolve instantâneo. Ah, mas treinar o modelo demora. Não demora. Sistema 10 por 10, 1000 por 1000 no computador, segundos para resolver. E vou até mais, até 1000 por 1000. 1000 por 1000, no laptop, em 1000 por 1000, já resolveria a P3 inteira. Né? Porque quantos encontros possíveis na Bolsa de Valores eu tenho? O número de empresas, né? Petrobras, Vale, Eletrobras, 450 empresas. Então teria 450 encontros. Resolver os termos de 450 no computador, laptop resolve. Não precisa de supercomputador. Então, e retreinar também. Não custa nada. Todo dia você atualizar esses números. Aí a reta, né, ou o hiperplano, esses números aqui, ó, os A1, A2 e A3, eles vão se mexendo, né? Eles vão sendo atualizados. Morreu. Agora eu vou mostrar um pouco de resultados aqui no computador para vocês. Pois não? Nesse sentido, o problema da refinaria é muito mais complexo. É. Muito mais. Por quê? Porque aqui eu usei 9 cotas e na refinaria eu usei 20 e poucas. Lá é mais complexo. Mas se eu usasse o mercado financeiro inteiro, para o meu modelo da refinaria, o mercado financeiro inteiro seria mais complexo, para o número de variáveis. Lá porque no modelo de refinaria, se na bolsa de valores a gente está preso pelo número de empresas, na refinaria a gente está preso pelo número de sensores. Entendeu? E aí, eu não sei se na refinaria tinha mais de 1000 sensores. Não tinha. Não tinha. Da ordem de, sei lá, 200, 300 sensores. Mas é conta. Aí, ó. Esse é o famoso aprendizado de máquina. Lá, continhas de multiplicar, somar, dividir, blá, 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 porra, nada difícil. O problema é que isso aqui normalmente está embutido no modelo caixa preta lá do pai, e aí você, porra, tem uma mágica que eu vou descendo, mágica está no quadro, mágica nenhuma. É álgebra. Um pouquinho, uma pitadinha de cálculo. Vamos lá, vamos fazer o teste agora com o projetor. Dúvidas? Agora eu estourei o microfone. Aqui vai ser jogo rápido, tá? 10 minutinhos pra gente só. E aí, enquanto eu monto aqui, aproveitando a pergunta do professor Elson, o modelo da refinaria, o ecossistema que está por trás dele é um ecossistema natural, porque termodinâmico. É diferente do mercado de ações, que é um ecossistema estocástico. Não tem uma lei da natureza explicando a bolsa. O nosso organismo, a natureza explica. A refinaria, a natureza explica. Meteorologia, a natureza explica. Então, quando o fenômeno é natural,
a gente já tem um pouco de vantagem, porque a natureza ela é razoavelmente melhor comportada do que os modelos estocásticos. Tipo, cara, se o modelo de previsão falou que amanhã no Rio de Janeiro vai chover às 4 da tarde, cara, em previsão no Rio aqui com mais de 24 horas, é quase erro zero. O mundo pode estar acabando, Bolsonaro, Lula podem brigar, vai chover amanhã às 4 da tarde. Porque o modelo é natural. Esses modelos naturais, normalmente, eles não é que são mais fáceis, não, tá? Mas talvez melhor comportados do que modelos abstratos, como o mercado financeiro. O financeiro tem modelo bem ajustado, veio uma crise aí do Oriente Médio aí, as coisas rapidamente alteram. É crucial você tomar esses cuidados. Valeu. Aí você me diz aí, Mauro, o que está melhor, aí, com mais luz ou menos, tá? Esse aqui é o modelo lá da refinaria, que não são as séries temporais. Isso eu quero mostrar o modelo. Então, isso é importante, pessoal. Poxa, às vezes a gente... para que serve cálculo? Pô, acabei de mostrar aqui no quadro. A gente tem aqui um projeto, uma análise de engenharia, isso aqui. A Petrobras contratou uma empresa para fazer isso e a gente poder usar cálculo para modelar esse tipo de fenômeno e a gente conseguir, de fato, conseguir colocar uma equação diferencial, um sistema de equação diferencial, uma memória de cálculo de engenharia e levar esse campo, porra, isso é materialização, né? Pô, a gente não está estudando isso de modelo, que infelizmente as oportunidades de aplicar esses modelos no mundo real são difíceis de aparecer. Raríssimas pelas grandes empresas, Petrobras. E para ganhar isso com a Petrobras é muito difícil. Isso concorre com o mundo inteiro, né? A gente é país terceiro mundo, mas nossa ciência é primeiro mundo. Então, quando coloca a gente em condições de igualdade, eventualmente a gente consegue competir. E aqui a gente competiu bem, tá? Tem muitas empresas brasileiras que fazem isso bem, aqui na Coab, enfim. Vamos lá. O que eu quero mostrar, eu não falei aqui, só comentei, é essa matriz aqui. Esse cara aqui, o nosso modelo, então, tinha todas essas variáveis aqui para explicar algum. Por exemplo, eu quero explicar o C4. Então, carbono 4. Carbono 4 é metano, né? Então, o que sai na final da refinaria? Lá na refinaria de gás, lá no caso, na ponta da refinaria. Entra tudo isso aqui são medidores de sensores, e olhando só para o C4, o que é cada número desse aqui? É importantíssimo. Então, eu criei um modelo que prevê o C4 na saída da refinaria, que leva em consideração, por exemplo, o primeiro sensor aqui é pressão em algum ponto da refinaria, é um P. Então tem P, tem temperatura e pressão, e tem vazão também. E o que é o númerozinho que tem aqui? O que é esse 0,6? 0,6 quer dizer que essa variável aqui explica da ordem de 60% essa variável de saída. Então tem variáveis boas, ou seja, tipo, a Vale explica 60% da Petrobras, por exemplo, da Banco do Brasil. Então esses números aqui nos ajudam
a interpretar se uma variável é boa ou não. São os coeficientes de correlação. Então, existem esses números fáceis de medir. Eu vou mostrar como calcular esses números na próxima aula, mas é importante que esse cara já me diz um grau de eventual sucesso que eu vou ter no modelo. Então, essa matriz. Então, cada variável que eu meço lá no campo, ela me influencia com um grau, um percentual, né? 0,4, 0,5, 0,67. E, eventualmente, quando eu coloco todo mundo aqui, eu consigo ter modelos de predição de 90%, 80%. Enfim, esses modelos que a gente conseguiu aqui, com bastante grau de aderência. Erros da ordem de 3%, que a gente estava errando. Então, é importantíssimo. Né? É mais que uma série temporal, né? Modelagem da refinaria. E essa matriz, aí vem a parte legal aqui, que eu quero mostrar. Aí eu vou mostrar a matriz do mercado de ações. Fiz um vídeo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui ficou pequeno, mas... Então, aqui é como se fosse aqui. Uma aqui está fácil. Petrobras. Então, a Petrobras tem correlação com todos os outros papéis que eu estou medindo. E cada número varia dia a dia. Cada pintada aqui é um dia. Então, é isso. Tem dias que os papéis relacionam-se mais ou menos. Isso não é estático. Então, faz todo sentido que tu retreine isso a cada dia. Né? Faz todo sentido. Então, isso aqui é o dinamismo de mercado financeiro. Então, quanto mais próximo de vermelho é o bom aqui, quanto mais próximo de branco aqui, ruim, péssimo. Você vê claramente que tem dias ótimos e dias ruins. E, eventualmente, num dia ruim, tu desliga o computador. Não opera. A tua chance de acertar é baixa. Então, é isso que eu falei. Tem métricas de você medir essas qualidades. E esse número aqui vem de uma hipótese, né, de uma regressão linear. Então, é isso. Você usa um modelo simples. Tudo bem, podia ser um modelo mais sofisticado, até poderia, mas medir coisas num modelo complicado é difícil. E aqui a gente consegue medir direitinho essas coisas. E é dinâmico. Isso aqui é um mercado financeiro rodando dia a dia. Então, para frente. Então é isso. Eu queria mostrar. Então, na próxima aula eu vou explicar como calcula esses números, né? E a gente vai avançando no fluxo. Ok, pessoal? Fica à disposição. Vamos lá. Fala em mim. Não gosta muito. Ah, correto. Pobre também, eu esqueci. A vida não espera melhor. Esse aí, a princípio eu fiquei diferente, mas tem algumas doses de autorregressão, essa atrasar um pouquinho, tá? E aí, vamos estudar? Oi? Olha lá, hein? Semana que vem aí, amanhã também. Para onde vai? Espero que ajude. Tá fechou hoje. Achou ele no local. Eu tô ligado nisso também. Eu até lendo no livro do Sapolsky. O Robert A Sapolsky, função aqui é um erro. que é um biólogo, mas estavam usando as teorias dele de compreensão de sistemas biológicos para prever as Não movimentos sei, das você é. Prever o quê? O movimento das bolsas. Ah, sim.
Não, você E pode aí? usar. Tranquilinho? Esses daí, O boi, esses daí os são velhos? mais fáceis, Os porque velhos? são continhas simples, né? Pega assim, O pega assim. biológico já é Olha, complicado de entender, de Tá modelar. explicado entendeu? você. Pra gente de exatas, pra gente de humanos é mais fácil. Sim. Hein? É só ver as Tá fácil. formiguinhas, você conta as formiguinhas, você já sabe. Não, pois é, mas isso é algo heurística que a gente chama, né? Genético, Eu escolhi um modelo. colônia de Só abelha. uma rede neuronal para calcular esses coeficientes. Rede neuronal. Eu lembro que tinha um cara que ele Então, o que é uma rede? descobriu que tinha Aqui, o que é sete atualizado eclodia a são cada os 12 anos. coeficientes de um polinômio. Toda vez que ele eclodia, Ah. ele devorava Na rede, o que é atualizado? uma São lagoa coeficientes lá, interplanos na tipo de rinha, biológico. aí caía. Você não sabe dessa história? Eu vou falar- Não, não sei não, mas. E aí o cara se programava porque ele sabia os Sabe o que é? impactos que você ia ter na economia mundial e Se fazia você usa uma regressão, não é só um objeto. Não, eu comecei, eu estava falando com o Cadu, eu peguei um texto de um cara, Capacidade de uma você tese de doutorado treinar e lá aprender de Stanford, tudo diariamente. conhecido. Não diariamente, mas a cada Aí comecei a ler, ele começa assim, está buscando exatamente isso que você está falando. Periodicidade em dados estocásticos, ou seja, o cara discutindo a periodicidade. Medir essas métricas depois. É, tem Qualidade, Então, quando você olha, é uma coisa louca lá. Como é que você vai? Porque periódico é assim, vai, começa e acaba, Aí tu vê entendeu? tudo ali, né? Esse aí não, esse aí é doido. Desvio padrão. Tem E a periodicidade não. variância, tem tudo. Só em alguma variável que dependa daquilo ali que você possa calcular, entendeu? Uma derivada, primeira, segunda, uma regressão, não sei o que, ela pode, Estatística é um você instrumento pode pra medir identificar uma periodicidade, aí você vai vai ter ter esse modelagem. resultado. Criar Aí você vê Suas isso na matemáticas literatura, não precisa nem de grandes para cálculos preencher. às vezes, né? Para saber que uma coisa Para acontece dizer. correntemente. fenômeno. A literatura, É baseado em dados. Inclusive eu estou Não é pensando baseado nisso. em leis a da física. literatura ela é Tem calcada de uma coisa nas que porcarias aí, aí. tipo, mas existe só dos últimos 3.000 anos, assim, aí tem você pega um banco de dados de Pô, mas literatura, matemática joga não no existe, IA, Não tem nem dado. aí você treina um IA, Pô. dependendo do que você... Caraca, 3.000 anos você não tem IA, você não tem dados. Show, Não vamos tem em dado frente. de, por exemplo, a bolsa tem dado direto. Agora, É que tem o café, por exemplo. Cruzeiro, no Cruzeiro, não sei o quê. Hein? Aí você compra Mas é, dados mas de tudo vários é- livros, assim, joga num banco de dados, num AI desse. Você consegue ver muito padrão, gente. O IA vai fazer isso aí. É isso que eu estava falando. Essa aula desmistifica uma série de nomes malucos, machine learning, inteligência artificial. Meio inteligência voado. Mas você não é ótimo nome da sua filha, né? Se quiser, É? Machine Learning? Vem cá, Machine antes da Learning. aula, Machine Learning. conversar, fica à disposição. Eu vou marcar entrevista com todos vocês. Eu vou chamar de Machine Learning. Uma semana, duas, nós teremos conversas individuais, 10 a 15 minutos com todos. Machine learning, só que machine learning é isso. É cada dado que você acrescentar mais ali, ele faz uma nova previsão, entendeu? Aí chama de aprendizado da máquina. Pô, Ah, eu confio mais no cacife coral, cara. Aquilo sim que é matemática. Para. Pô, eu fiquei em Brasília um mês. Choveu todos os dias. Ele foi lá, fez o trabalho dele. No dia da posse, no dia da posse fez um Isso na sol. prova de quarto. Um sol que eu nunca vi igual na minha vida. Passou a posse, dia seguinte voltou a chover e não parou de chover um mês. Desculpa, cara. Isso não é. Porra, desculpa, mas não. Uma ou 2 semanas começa Deus não é previsível. Ou pelo menos pra gente não é. Vou passar o código para vocês irem se acostumando. Pra ele é, Não vai gente. faltar. Só antes de Isso aí da aula, como tem que a gente ver como é que é uma palavra de aí toda vez uma coisa tipo, seria eu não quero como é que é a opção dele. eu uso um software chamado MetaTrader, que requisita todos os variáveis da bolsa, e você cria um modelo como você queira. Aqui é uma maneira de você criar um modelo, tomar decisões para você fazer a operação do trade, que é comprar ou vender uma determinada ação. E assim, tudo é tipo, aquele fundo de investimento que tem também, que usa de fundo, das compras, tudo com esses cálculos. Isso aqui. Vamos lá. Isso é um papel, é um bolso, é um BBAS3, que é o Banco do Brasil, Vale. Sai a 15 minutos, meia hora,
Eu uso esses caras aqui para aprender. Aprendendo que isso aí, isso aqui, Aí fica milionário. então, que vai para investir assim. Então, o curso não é de mercado financeiro, curso de modelagem de dados. Eu trabalho com isso. Se eventualmente vocês forem fazer um trabalho, cada um vai fazer um trabalho no curso. Né? Se tu quiser fazer o seu trabalho em análise financeira, aí a gente pode avançar. Então, o trabalho seja específico para criar um modelo de operar mercado. Day trade, por exemplo. Aí, Mas, a tabela que você mostrou, a Petrobras, sim. Ela ou a matriz? é isso aí. Isso aí foi feito com inteligência artificial. Então, calcular esses números aqui é álgebra. É, porque eu me lembro. Porque a inteligência artificial é só um nome, né? Isso aqui é inteligência artificial, tudo isso aqui. É que eu vi esse técnico na escola, não, e aí eu vi ele fazer isso. É, Eles fizeram. porque tem um algoritmo que calcula esses números automáticos, mas eu vou ensinar aqui como calcula o número. Entendeu? No trabalho você está calculando melhor. Então, o trabalho primeiro tem que ter um objetivo. Eu quero modelar previsão do tempo. Quero modelar um ecocardiograma. Quero modelar mercado financeiro. Aí escolhe o topo do teu trabalho. E eu ajudo vocês a fazer esse trabalho no final do curso. E aí no toque a gente escolheu da terceira até o distante. Esse é o quarto. Eles foram pro jeito diferente. Final do começo. Tá ótimo, meninos. Um abraço. E aí, cansei, cara. Porra. Caraca, maluco. Eu achei que foi bobo. Nessa batida. E aí, será que o áudio ficou bom? Estourei